Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? A gente, dando continuidade ao nosso estudo de funções, a gente vai continuar hoje fazendo função, só que a gente vai fazer um tipo de função especial, que é a função do primeiro grau. Então vamos começar com uma situação problema para vocês terem a noção do que é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau, logicamente, vocês vão ver que vai gerar uma equação do segundo grau. Então é muito tranquilo do que a gente vai fazer, tá certo? Então em várias situações podemos nos valer de uma função para representar a relação entre grandezas envolvidas em um problema. Então observe o exemplo a seguir. Peguei um exemplo aqui que a gente pode ter na nossa vida prática. Deixa eu tirar esse negócio daqui que fica enchendo a paciência. Então vamos lá. Uma bomba retira água de uma cisterna e lança em uma caixa d'água com vazão de 20 litros de água por minuto, ou seja, a cada minuto ela retira 20 litros de água, ou seja, ó, eu fiz uma tabela que mostra essa relação de volume de água despejada na caixa d'água em função do tempo decorrido. Então, ó, no primeiro minuto, ela despeja 20 litros. No segundo minuto, ela vai ter despejado os 20 do primeiro, mais 20, então ela vai ter despejado 40. 3 minutos, 60. Então, são grandezas que são diretamente proporcionais. O tempo vai passando, o volume na caixa d'água vai aumentando. E a função que relaciona o volume de água despejado, que a gente chama de Y, com o tempo de funcionamento da bomba, pode ser representado pelo que? Ó, o volume de água, Y, é 20 vezes o tempo. Então, ó, por exemplo, se o x for igual a 1, 20 vezes 1, 20. Se o x for igual a 2, 20 vezes 2, 40. Se o x for igual a 3, 20 vezes 3, 60. E assim vai embora. Ó. Quaisquer valor de x que eu substituir nesta equação que eu estou destacando aqui com o mouse, tá certo? Ó, que eu estou dando uma destacada nele aqui, ó, eu consigo fazer com que os valores de x são uma função em relação ao que a água, que a bomba despeja em relação à água, tá certo? Bom, então y é o volume de água despejada e x é o que a gente está representando pelo tempo em minutos. Então, ó, uma definição do que é uma função afim. Então, chamamos de função afim toda função de R em R, para vocês recordarem isso aí. Lembra que função é uma relação entre dois conjuntos. Está aqui em minha mão, ó, uma relação entre dois conjuntos. Então, eu estou relacionando um conjunto domínio que vai lá no meu conjunto imagem. No nosso caso aqui em questão, o domínio aqui é o tempo. Então, o tempo. Para cada tempo, eu relaciono o valorzinho lá do outro lado no volume, tá certo? Então, quando eu estou definindo funções aqui de R em R, quer dizer o quê? Que o meu conjunto domínio é um real e o contradomínio é um real também. Que pode ser indicada por y é igual a ax mais b, com a e b representando números reais, ou seja, então a primeira coisa que a gente precisa definir nessa função afim é o quê? O a é o valor que acompanha o x e o b é a variável independente. Então, teoricamente, é quase igual ao que a gente fez na equação de segundo grau. Então, a gente tinha ax ao quadrado mais bx mais c. No nosso caso aqui, a gente vai ter o quê? Ax mais b. Então, a é o valor que acompanha o x, b é a variável independente. Então, a gente tem exemplos aqui de funções afins. Então, função afim é uma função, por exemplo, ó, se eu pegar y igual a 2x mais 5, a gente sabe que o a é o 2 e o b é o 5. O a e o b vão ter conotações especiais aí que eu vou mostrar mais pra frente. Eu posso definir o que? F de x igual a menos 7x. O a, no nosso caso aqui, é menos 7. E o b é quem? 0, porque não tem valor de b aqui. Mas ele está implícito, igual quando a gente tinha função de equação de segundo grau incompleta. Quando não tinha, a gente chamava de 0. Então, a gente tem função do primeiro grau. Toda função de R em R que pode ser escrita na forma y igual a x mais b com a e b números reais e a diferente de 0 é uma função do primeiro grau. Então, ó, definido que é uma função afim, uma função do primeiro grau é o que a gente não pode ter o a
tem que ser sempre diferente de zero. A gente nunca pode ter o a igual a zero, tá certo? Então, ó, por exemplo, se eu pegar essa função f de x igual a 4x menos 7. No nosso caso aqui, o a é 4b menos 7. O a nosso é diferente de zero. Se eu olhar para essa função aqui, y é igual a 50x, que eu estou destacando aqui, ó. Y é igual a 50x. Estou destacando ela aqui. Então, y é igual a 50x. O que eu posso fazer aqui? O valor de a é 50 e o b é zero. O a não pode ser zero. E uma função constante. O que é a função constante? É toda função de RR que pode ser escrita na forma y igual a b, com b pertencente aos reais. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, y igual a 7. É uma função que o a é igual a zero. Então, para ser função constante, necessariamente o a é zero. Só o b que não pode ser zero. F de x igual a 7 sobre 3. Então, aqui tá 2 exemplos de... Então, tem que saber essa diferença, que é a função do primeiro grau, que é uma função constante. Do primeiro grau, a gente tem o x e constante a gente não tem o x. É uma constante, é apenas um número. Então, a gente tem essa ideia aqui, ó. Eu fiz esse organograma aqui para vocês pensarem. A função afim é o que a gente está estudando agora na nossa unidade, que são as funções do primeiro grau. Então, a gente tem função do primeiro grau, função linear, e ela é dividida em função do primeiro grau e função constante. Bom, eu quero que vocês se atentem muito a essa questão de nomes. O mais importante é saber fazer as contas que são propostas para a gente, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente tem uma função, a gente consegue definir um gráfico para essa função, tá certo? Quando a gente colocar funções de R em R, a gente desenha dois eixos, né? Que vocês já aprenderam a fazer, o eixo X e o eixo Y, e identificar os pontos. Vocês aprenderam isso lá no 7º ano, tá certo? Então, quando você tem o eixo X, você tem o domínio da sua função, e o eixo Y é o contradomínio. E a gente consegue fazer, a partir dos pontos que nós formos determinando, a gente consegue desenhar um gráfico para essa função. Então, o que a gente tem? A gente está relacionando uma coisa algébrica com uma coisa geométrica. Então, a partir de uma definição algébrica, eu consigo definir algo geométrico. Entenderam essa relação? É até o que a gente chama na matemática um pouquinho, isso é uma introdução, obviamente, que vocês não vão fazer isso, do que a gente chama de geometria algébrica. Tá certo? Então você pega coisas de álgebra, coisas de geometria e relacionam essas coisas entre si, tá certo? Então transforma as coisas de álgebra em geometria, de geometria em álgebra, assim sucessivamente. Essa relação é até recíproca, né? Mas enfim. Então, quando eu faço a função afim, a representação gráfica dessa função é sempre uma reta. Bom, a gente sabe que por uma reta, se eu tiver 2 pontos no espaço, eu consigo 2 pontos no plano, eu consigo determinar uma única reta. Não tem como passar uma outra reta por 2 pontos determinados, 2 pontos distintos. Então, para eu conseguir fazer o gráfico dessa função, basta que eu tenha 2 pares ordenados e ligue esses 2 pares ordenados. Tá certo? Então, eu preciso de 2 pontos e ligar esses 2 pontos. Então, ó, vamos pegar um exemplo aqui para vocês terem noção do que eu estou falando. Vamos representar no plano cartesiano a função definida por y é igual a 4x. Então, eu escolho. Aqui no caso, eu escolhi 3 valores para x. E substituir para achar o valor de y. Esse y não é inventado. O único que eu posso escolher são os valores para x. Então, quando x for igual a menos 1, quando eu substituir aqui, ó, 4 vezes menos 1, o y dá menos 4. Então, eu tenho para ordenado menos 1, menos 4. Está definido aqui no gráfico da minha... Ó, está definido no meu gráfico aqui. Quando x for 0, quando eu substituir aqui, o y vai ser o quê? 0. Então, eu tenho o segundo par ordenado, 0, 0, que é a origem. Vocês já aprenderam a fazer isso. Peguei outro ponto, x igual a 1. Quando eu joguei aqui o valor de x igual a 1, o y ficou igual a 4. Então, achei outro par ordenado. X igual a 1, y igual a 4. Então, basta eu fazer
uma reta ligando esses três pontos. Esse é o gráfico da minha função y igual a 4x. Uma dúvida que vocês têm muito. Aqui eu escrevi y igual a 4x. Se eu tivesse escrito assim, f de x é igual a 4x, é a mesma coisa do que eu estou falando, tá certo? Tanto y quanto f de x é a mesma coisa, tá certo? Tanto que aqui, ó, algumas funções, vocês vão ver mais pra frente, eu coloquei, em vez de y, eu coloquei f de x, que é uma função de x. Mas o f de x, na verdade, é o y. Então, ó, um outro exemplo que a gente tem aqui, eu peguei uma função constante para vocês verem o que acontece. Vamos representar no plano cartesiano a função y igual a menos 3. Então, está aqui a minha função. Então, y igual a menos 3, quaisquer valor de x que eu escolher aqui para mim, ó, o y vai ser sempre menos 3. Não tenho o que pensar. Então, ó, se eu peguei x igual a menos 1, o y é menos 3. Então, eu tenho para ordenado menos 1, menos 3. Se o x é igual a 0, eu tenho para ordenado, o y também é menos 3. Então, eu tenho para ordenado 0, menos 3. Se eu peguei o x igual a 1, o y também é menos 3. Então, para ordenado 1, menos 3. Se eu fizer os pontos aqui, ó, menos 1, menos 3, x igual a 0, y igual a menos 3, e x igual a 1 e y igual a menos 3. Então, dá uma reta paralela à reta do eixo x passando pelo menos 3. Então, essa é a reta y igual a menos 3, ou seja, f de x igual a menos 3. Então, está aqui o exemplo da minha função constante. Ó. Então, eu coloquei até uma observação aqui. Ó, como a função é constante, o valor de y sempre será menos 3, independentemente do valor atribuído a x. Tá certo? Então, ó, se eu observar a figura abaixo aqui, a gente pode ver quais são os casos de função afim. Então, se eu tiver y é igual, ó, eu tenho o eixo y, o eixo x. Se eu pegar uma função constante, y é igual a b, o gráfico dela vai ser sempre uma reta paralela ao eixo x. Ó, tá vendo aqui? É esse aqui, ó. Tô tentando destacar aqui. Esse aqui. Essa é a minha retinha, ó. Y igual a b é função constante. Se eu tiver uma função y igual a x, ela é uma função que passa aqui, ó, pelo origem. Aí nós vamos ver o valor de a aqui, o que ele define, tá certo? Ele define uma função crescente e uma função decrescente, dependendo do que a gente tiver. Y igual a x mais b é uma reta que não passa pela origem, tá certo? Quando tem esse bzinho aqui, a gente vai ver mais para frente, que é o que chamamos de coeficiente linear. É a interseção da reta com o eixo y. Porque, ó, se o x for 0, y é igual a b. Então, a interseção da reta com o eixo y. Por isso que ele definiu esse b aqui. Então, nós temos esses três casos possíveis aqui. Bom, vocês devem estar com um pouco de dificuldade. É difícil nesse início. Mas eu vou tentar fazer com que vocês façam bastante exercício. É até gostoso fazer equação do primeiro grau, função do primeiro grau. Desenhar gráficos. Eu coloquei bastante exercício nessa lista e vou colocar uma tarefinha para vocês fazerem lá também, para me entregar. Então vamos lá. Resolução gráfica de um sistema de equações. Então, podemos obter a solução de um sistema de duas... Quando eu tenho um sistema com duas equações do primeiro grau, com duas incógnitas, se a gente traçar o gráfico das duas retas, o ponto de encontro dessas duas retas representa a solução do meu sistema. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês verem o que eu estou falando. Vamos resolver o sistema. Y é igual a menos 2x mais 8, y é igual a 4 terços de x menos 2. Vocês devem estar assim, ai meu Deus, para que ele põe fração? Porque vocês têm que aprender a lidar com fração. Não podem ter medo de fração. Então, resolvendo as equações, podemos igualar. Porque, ó, o y é igual a menos 2x mais 8 e o y é igual a 4 terços de x menos 2. Então, é igual, ó. Y é igual a isso. Y é igual a isso. Eu quero que o sistema satisfaça essas duas coisas aqui que eu estou colocando. Então, basta eu igualar. Então, menos 2x mais 8 é igual a 4 terços de x menos 2. Bom, cheguei aqui. Primeira parte da minha equação. Para eu poder sumir com essa fração, eu multiplico a equação por 3. Então, ó, multipliquei aqui por
3, ó, multipliquei por 3. Desculpa, cliquei errado. Então, multiplicando por 3, para eliminar os denominadores, temos, ó, 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 8, 24. Sumiu esse denominador aqui, 4x. 3 vezes menos 2, menos 6. Joguei todo mundo que tem x para um lado, quem não tem x para o outro. Menos 6x menos 4x é igual a menos 6 menos 24. Menos 10x é igual a menos 30. Os dois negativos eu multiplico por menos 1. Então, a gente tem que 10x é igual a 30. X é igual a 30 sobre 10. X é igual a 3. Então, o ponto de interseção, o x eu já tenho. X é igual a 3. Eu escolho qualquer uma das duas aqui para eu substituir. Como eu não sou trouxa nem nada, eu vou substituir na equação que não tenha fração. Mas no caso aqui, até se eu substituir na que tem fração, vai sumir, né? Porque 4 terços vezes 3 é 4. Mas tudo bem. Então, substituindo x igual a 3, que é o que eu acabei de achar aqui na primeira equação, o que a gente vai ter? Menos 2 vezes 3 mais 8. Então, vai ser menos 6 mais 8, y igual a 2. Então, achei x igual a 3. Vou destacar aqui para vocês verem. X igual a 3. E y igual a 2. Achei esses dois resultados aqui. X igual a 3, y igual a 2. Então, o ponto de coordenadas x3 e y2 é, na realidade, o ponto de interseção dos dois gráficos. Desses dois gráficos aqui, ó. Então, tá aqui, 3 e 2. Tá certo? Como eu disse para vocês, ó, y é igual a menos 2x mais 8. 8 é o coeficiente linear. Então, eu já sei que esse gráfico passa no ponto x igual a 0, y igual a 8. Então, basta eu ligar. Ó, tenho já este ponto e este ponto. Então, eu liguei aqui e achei a equação da reta y igual a menos 2x mais 8. Para essa equação aqui, 3 e 2 satisfaz também a minha equação. E eu já disse que menos 2 está aqui, ó. Então, x igual a 0, y igual a menos 2. Então, basta eu fazer ligando aqui. Tá certo? Então, ó, tá aqui o gráfico do meu sistema. Tá certo? Então, eu aconselho vocês, com esse vídeo, eu estou gravando ele direto, mas vocês vão pausando, vão pensando, vão raciocinando, vão refazendo as questões num papel. Por que é importante fazer isso? O legal é vocês irem pausando e irem olhando de novo, tá certo? Porque eu não posso fazer um vídeo muito extenso, porque senão vai ficar cansativo para vocês também. Então, ó, o zero da função afim. O que é o zero de uma função afim? Então, denominamos o zero da função o valor de x para o qual a função de x é igual a zero. Ou seja, o valor de x que faz com que y seja igual a zero. Então, ó, peguei um exemplo. Vamos determinar o zero da função f de x igual a 2x menos 2. Então, basta eu fazer 2x menos 2 igual a zero. 2x igual a 2, passo o 2 dividindo, x igual a 1. Então, 1 é o zero da minha função. O que é o zero? É o ponto de interseção com o eixo x. Ó, se eu pegar esta função aqui, menos 2x mais 8 igual a zero, a gente vai ter menos 2x é igual a menos 8, 2x é igual a 8, x é igual a 4. Ó. X é igual a 4, tá aqui, 4 e 0. E se eu fizer o zero dessa função aqui, ó, vai dar 3 meios. Vou deixar como exercíciozinho. Pego 4 terços de x menos 2 e iguala a 0. Bom, o zero da função dada por y igual a x mais b é o valor, na verdade eu peguei o que? Ax mais b igual a 0, passei o b para lá, ficou x é igual a menos b, e o a depois eu passei dividindo, x é igual a menos b sobre a. Então, quando eu tenho uma funçãozinha nesse formatinho aqui, x é igual a menos b sobre a. Por exemplo, eu poderia ter calculado, ó, menos b sobre a. Não decorem fórmula, igualem direto a zero, mas é só para mostrar que também tem como fazer isso. Ó. O b não é menos 2, então vai ficar menos 2 mais 2 sobre 2, 1, tá aqui. Nesse caso aqui, ó, menos 4, que é o b, sobre o a, que é 3, menos 4 sobre 3. Ok?
Então, eu poderia ter feito direto também, se eu soubesse a fórmula aqui. Mas, a fórmula eu estou colocando para constar, mas pensem em resolver. Era mais fácil igualar 3x mais 4 igual a 0. Ponto. Então, o zero da função no plano cartesiano. No plano cartesiano, o zero da função do primeiro grau é a interseção da reta com o eixo x. Então, por exemplo, que eu acabei de falar desse aqui de cima, ó. A interseção da reta com o eixo x. Então, ó, a interseção da reta com o eixo y é esta variável independente e com o eixo x é você igualar a equação a zero. Então, tá aqui, ó. Se eu pegar a minha função aqui, ó, 2x menos 2. O zero da minha função é quem? 2x menos 2 é igual a 0, x é igual a 1. Então, está aqui, ó, o zero da minha função. E quem é a interseção com o eixo y? Menos 2. Então, basta eu clicar aqui no menos 2, ó, e cortar, eu faço uma reta. Então, ó, se eu já tenho interseção com o eixo x, a interseção com o eixo y, eu já faço aqui ligando a reta e fazendo os dois pontos, tá certo? Bem tranquilo isso daqui. Então, ó, depois vocês vão paralisando, recapitulando tudo, porque nesse primeiro momento é muita informação, tá certo? Que vai chegando na cabecinha de vocês. Mas não tem problema com isso não. Então, vamos lá. A gente consegue classificar uma função de acordo com o valor de A, de acordo com o número que está acompanhando x, ó. Tá certo? Ó, quando A for positivo, a função é crescente. Olha aqui, ó. Olha para o meu caso aqui. A positivo, a minha função ela tá crescente. Quando A for menor que zero, a função é decrescente. Deixa eu ver se eu acho uma função menor que zero aqui, ó. Menos 2x mais 8. Olha para esse caso aqui. A minha função está decrescendo. 4/3 de x menos 2. Minha função está crescente, tá certo? Ó. Então, é isso que está acontecendo. E quando A for igual a zero, a gente já viu que é a função constante, que é aquela retinha que é paralela ao eixo x. Então, você tem essas três hipóteses para os tipos de gráfico da sua função. Então, por exemplo, se eu tiver a função dada por y igual a 2x menos 2, é uma função crescente, porque o A é positivo. A função dada por menos 5/8 de x menos 3/5 é uma função decrescente. Eu esqueci de escrever aqui, mas vocês completem aí a notinha de aula de vocês. O importante é ter essa nota de aula impressa para tentar estudar. E a função dada por y igual a 5 é uma função que constante, porque o A é igual a zero. Safe essa parte. Então, ó, estudo do sinal da função. Se eu pegar um exemplo aqui, y igual a 2x mais 5. Quem é o zero da minha função? Vou colocar aqui, ó, o zero da minha função é menos 5/2. A minha função é crescente. Ó, por que é crescente? Porque o A é 2, positivo, tá certo? Se eu pegar valores menores que menos 5/2, o meu y é menor que zero, tá vendo? Porque ele está para baixo, ó. Deixa eu pegar aqui. Se eu pegar valores maiores que 5/2, o meu y está para cima. Meu y é maior que zero. Então, ó, se eu pegar, então vamos devagar. Peguei a função y igual a 2x mais 5. Quem é o zero da minha função? 2x mais 5 igual a 0. 2x igual a menos 5. X igual a menos 5 sobre 2. Está aqui. A interseçãozinha com o eixo x. A minha função ela é crescente, porque o A é positivo. Então, estudando o sinal da minha função, a gente tem o quê? Para x igual a menos 5/2, a função é nula. Por quê? O y igual a zero, que é o que a gente fez aqui, achou o zero da minha função. Para x maior que menos 5/2, x que tiver à direita aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, a função é positiva. Por quê? Ela está, essa parte azulzinha aqui, ela está para cima, ó. Para x menor que menos 5/2, a função é negativa. Por quê? Ela está para baixo do eixo x. Ela está na parte negativa. O y é menor que zero. Agora eu vou pegar um outro exemplo para vocês olharem aí.
y é igual a menos x mais 4. O a é igual a menos 1. A minha função ela é o quê? Decrescente. O zero da minha função é 4. Se eu pegar isso aqui, ó, menos x mais 4 é igual a 0. Menos x é igual a menos 4. X é igual a 4. Então, ó, para x igual a 4, a minha função ela é nula, que eu acabei de achar aqui o zero da minha função. Para valores de x maiores que 4, para a direita do 4, direita, o y vai ser menor que 0. Ó, para x maior que 4, a função é negativa, pois y é menor que 0. E para x menor que 4, a minha função ela é positiva, porque ela está para cima. Reparem que quem é o meu coeficiente linear, interseção com eixo y? O 4, está aqui, ó. 4 no y e 4 no x. Então, para x menor que 4, a função é positiva, pois y é maior que 0. Bom, deixei essas atividades para vocês. Tá? Elas estão com o gabaritinho aqui, ó, pequenininho. Eu vou entrar com vocês na sexta-feira, né? Nosso horário de aula, à tarde. Vou tirar dúvidas, ok? Mas espero que vocês consigam fazer essas atividades aqui, ó. Tem o gabarito todinho aqui, porque esse livro é um livro do professor. Então, espero que vocês tenham entendido a aula. É difícil, é muita informação. Assistam o vídeo com calma, pausando o que vocês não entenderem, voltando e tentando resolver, tá certo? Então, até mais. Saudades mil de vocês. Se cuidem. Quem puder, fique em casa. Espero que isso passe logo e a gente possa estar junto de novo, como sempre, né? Abraço. Até mais.